Jequitinhonha. Ciências na pandemia. Conhecendo o coronavírus. O coronavírus, ou SARS-CoV-2, como os demais vírus, é uma estrutura molecular relativamente complexa, composta por material genético, majoritariamente RNA, mas por algumas vezes DNA, dependendo do vírus. Esse material ele é empacotado por um invólucro ou uma membrana que o envolve, uma espécie de envelope. No coronavírus, esse envelope viral é composto por fosfolipídios, que possuem um caráter polar e apolar, como veremos adiante. Então, no coronavírus, nós temos aqui as proteínas S, M e E, que estruturam esse envelope que envolve o RNA. E nós temos aqui a camada fosfolipídica em azul. Como o coronavírus se espalha, Vamos entender um pouquinho da Covid-19, como se contaminar. O coronavírus, ele se espalha através de gotículas expelidas através da respiração, dos espirros e tosse. Essas gotículas, elas podem contaminar superfícies. No caso de tocar nessas referidas superfícies, o vírus fica aderido às mãos e pode infectar o ser humano. Se na sequência esse ser humano tocar o nariz, a boca ou os olhos, Quando o coronavírus ele fica nas nossas mãos, ele não consegue penetrar na pele, pois sua camada externa é levemente ácida, Mas ele pode permanecer lá esperando a oportunidade, de ter contato com a nossa boca, com os nossos olhos ou nariz. E aí ocorrer a contaminação. Lembrando aqui, já que citamos aí meio ácido, De onde vem esse termo de acidez? Vem da escala de pH. A escala de pH, ela vai de 0 a 14. O pH de 0 a 7, indica que o meio é ácido, e de 7 a 14, meio básico. Quando a gente tem o pH 7, o meio é neutro, Só para fazer um paralelo aqui para a gente lembrar da acidez e da basicidade. Mas voltando aqui ao coronavírus, existem formas, Será que existem formas de inativar e eliminar o vírus que fica alojado então nas nossas mãos? Sim, e a melhor forma de fazer isso é lavar as mãos com água e sabão. O sabão, então, ele é um grande aliado no combate ao coronavírus, Por que isso acontece? Como o sabão ajuda a eliminar e inativar esse vírus? O que a gente vai ver aqui na Essa relação de inativação do vírus, do coronavírus, ela está relacionada com os conceitos de polaridade e solubilidade, A face exterior do vírus ela é composta pelas membranas de proteínas que a gente viu lá no início da apresentação, pelas proteínas S, M e N representadas naquela figura inicial. As membranas virais, elas também são constituídas por fosfolipídios, que é aquela camada azul externa que também vimos na figura inicial. Então, nós temos aí os fosfolipídios como moléculas anfifílicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas moléculas elas têm uma parte polar e uma parte apolar. Um exemplo típico de fosfolipídio, que é constituinte de membranas celulares e membranas virais, é a fosfatidilcolina, que está apresentada na figura aqui. Aqui nós temos em azul a região polar, Por que essa região ela é polar? A gente vai lembrar um pouquinho aqui da eletronegatividade do oxigênio e de outros elementos presentes aqui. E a eletronegatividade ela está relacionada com a capacidade de atrair os elétrons da ligação, em uma ligação. Então, a gente vai ter a formação de polos, uma parte positiva e uma parte negativa. Então, a gente tem uma parte aqui dessa molécula, desse fosfolipídio, uma parte polar. Mas também temos uma região
apolar, onde a gente não tem uma diferença muito grande de eletronegatividade entre os átomos, então a gente não tem aí essa formação de polos. Como que essa membrana, então, ela se comporta, né? Nós temos aqui a membrana do coronavírus, então ela vai ser organizada em bicamadas de fosfolipídios, né? Só que essas bicamadas, elas se organizam da seguinte maneira. A gente tem aqui a parte exterior, né? A parte em azul aqui, que é uma parte hidrofílica. Ou seja, a gente tem uma parte que tem hidrofilia. Hidro vem de água, filia de afinidade. Então a gente tem uma parte que tem afinidade pela água, né? Então a gente tem a parte exterior polar e a gente tem a parte interior aqui. Ela é uma parte então hidrofóbica, né? Hidro de água, fobia de aversão. Essa parte interior, então, ela tem aversão pela água, então ela vai ter afinidade por substâncias que são apolares, né? Voltando aqui no slide anterior, o sabão, então, né? Ele tem essa partezinha polar que se junta com a água e a partezinha apolar que se junta com a gordura, né? E a gente vai ter a formação aí de micelas, né? Nessas micelas, as regiões apolares, elas ficam orientadas para o centro. E as regiões polares, elas ficam orientadas para fora, né? Elas ficam viradas para fora. Essas micelas, formadas pelos tensoativos, né? Pelos sabões e a água, elas têm a capacidade de encapsular materiais gordurosos, né? Com características apolares no seu interior. E assim, solubilizá-los em água. Ou seja, os materiais apolares, como as gorduras, são dissolvidos pela micela e a micela é dissolvida pela água. É dessa forma que o sabão consegue solubilizar e remover a gordura, né, ou manteiga das nossas mãos ou mesmo nas louças, como eu disse. E também eliminar o coronavírus. Quando os agentes tensoativos entram em contato com o vírus que está alojado nas nossas mãos, eles começam por se introduzir na membrana, por serem muito parecidos com os fosfolipídios que a constituem. E assim, eles vão abrindo poros na membrana, que vai desagregando essa membrana lentamente, expondo o RNA. Lembro daquela figura inicial, e quando a gente tem aí a exposição do RNA, a gente vê o vírus meio que se desmontar. Então, nessa aula aqui, ela mostra como a polaridade, a solubilidade e a ação do sabão, elas têm aí uma relação com a prevenção e auxílio ao enfrentamento do coronavírus. Viu só como a química e os conceitos de polaridade e solubilidade, eles podem nos ajudar? Jequitinhonha